Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha primeira incorporação de Exu. Vou contar pra vocês como que foi essa experiência também, né? Porque pra mim Exu foi um dos mais difíceis de incorporar. Antes da gente começar, é importante a gente entender a diferença entre Exu Orixá e Exu Catiço, né? Exu Orixá, pra quem não sabe, Orixá é uma divindade, né? Uma força que já passou por todo o seu processo de evolução que ela precisou passar na Terra. E ela é um ser totalmente divino, então ela é uma força, assim, polarizada, né, de alguma parte da natureza. Então cada orixá representa uma força da natureza e é uma força divina. Ela ali é a essência dela, totalmente pura, né, e tudo mais. O catiço, né, que muitas das vezes as pessoas também falam como eguns, né, representam como eguns, são espíritos de pessoas que já morreram, que já passaram também pela Terra, mas que depois da morte estão passando pelo processo de evolução delas ainda, né? Por isso que a gente ainda incorpora, por isso que a gente ainda conversa. Lembrando que na Umbanda, pelo menos eu posso afirmar para vocês que a gente não incorpora orixá, né? A gente incorpora falangeiro, porque a força mesmo do orixá é muito potente, né? Então a gente incorpora falangeiros do orixá, que são tipo assim, um pouquinho, só um pouquinho, assim, uma essência do orixá. Já falei aqui no canal, já expliquei pra vocês como que o termo de Exu começou a ser demonizado, né? Que foi lá no processo de colonização do continente africano, quando os primeiros europeus chegam no continente africano, começam a ver como que as pessoas cultuam, né? Todas as formas de culto. E uma das que mais incomoda essas pessoas é o culto de Exu, porque o culto de Exu era um culto muito voltado às questões sexuais, às questões íntimas, que para essas pessoas, né, do continente europeu, era algo muito íntimo, que às vezes, acredito eu que nem dentro de quatro paredes era algo discutido, era algo conversado, porque existia também uma relação de submissão, né, no qual o sexo apenas era feito para a reprodução e a procriação, porque Deus fez isso, porque nananana. E nesse culto de Exu, como era um culto muito antigo, né? As pessoas, tipo assim, tinham muitas relações, né? Muitas coisas e movimentavam muita energia sexual. Então tinha muitas coisas, assim, que para essas pessoas europeias, ao ver aquilo, era tipo assim, gente, era como se fosse um inferno na Terra. Então eles tinham que exterminar aquilo. Uma das formas, né, de mudar, de tentar mudar isso, foi, de fato, exterminando essas pessoas. Então, todas as pessoas que praticavam esse tipo de culto, né, ainda permaneciam praticando esse culto, eram condenados à bruxaria. Então, tipo, dentro desse espaço onde essas pessoas cultuavam, né, a força de Legba ou Elegbara, né, que eram as forças que eles colocavam esses nomes, né, pra esse tipo de força, que era representada por imagens sexuais, assim. Então, era uma imagem de uma pessoa, né, que tinha ali, que tava olhando pros peitos, que tava olhando pra vagina, era algo assim muito sexual. E que quando as pessoas faziam qualquer tipo de ritual, por exemplo, tinha um ritual muito específico na qual as mulheres pegavam ervas e passavam ali na vagina, né? Então isso era considerado como bruxaria, e essas mulheres eram levadas à Inquisição para ser queimadas, serem mortas, torturadas. E uma coisa que eu vi, né, num artigo que eu vou até deixar aqui embaixo para quem quiser ver, que é sobre como que se formou o culto de Elegbá, né, aqui no Brasil. Então eu vou estar deixando também o link aqui para quem quiser dar uma leitura, assim, muito mais... É um assunto que está muito mais dissertado, né? Muito mais completo. E fala muito mais sobre essas informações de Exu, como que se formou o culto de Exu, tanto o catiço quanto o orixá no Brasil. Não se fala exatamente se esse culto ou se essa divindade era masculina ou feminina. Pra mim, deu a entender que era como se fosse, tipo assim, uma divindade que interseccionava os dois gêneros em uma só. Então, tipo, ela tinha peitos, mas ela tinha vagina e também tinha pênis ao mesmo tempo. Então, eu fiquei pensando também nessa relação que tá sendo apresentada no artigo, né? Mas, se vocês quiserem também dar uma leitura lá, eu não encontrei, assim, diretamente, mas existe uma divisão sobre Legba e Elegbara, né? Que fala aí sobre o masculino e o feminino, e fala sobre poucas aparições de figuras femininas, né? Mas que tinha, assim, esse culto voltado. E também tem uma questão muito importante, que Exu, a única vez que é citado o nome de Exu, né, é na tradução, quando eles vão pegar a tradução para fazer a Bíblia, né, na linguagem Yorubá, e eles traduzem diabo para Exu. Então, tipo,
Tudo que tá na Bíblia, que eles falam lá diabo, eles traduzem pra Exu. Então é daí que começa essa demonização, né, do termo Exu. E quando ele vai chegar aqui no Brasil, ele começa também a ser demonizado, né? Enfim, esse exercício continua sendo praticado. Tudo isso que eu acabei de falar intersecciona bastante com os cultos voltados ao culto de voduns, né? Que é o voodoo e tudo mais. Tem toda essa conexão com também a Quimbanda. E a Quimbanda, não sei se vocês lembram, mas eu já falei aqui também no canal, que a Quimbanda cultua os ancestrais, né? Então eu acho sim que essas pessoas que começaram a ser queimadas, a ser mortas, começaram a vir sim a trabalhar na Quimbanda, né? Pra poder ajudar a libertar essas pessoas que estavam sendo escravizadas, né? Um dos primeiros Exus que deu nome, porque eu não sei se vocês prestaram atenção, mas nenhum Exu, nenhum espírito chegava para dar um nome de falange, né, e tudo mais. O primeiro Exu que deu nome foi Exu Tata Caveira. Existem dois nomes que eu encontrei que podem se referir a ele também. O primeiro que eu encontrei foi Prócolo e um outro que eu encontrei foi Motumbaxé. Isso aí vem também dessa questão do voodoo, né, e tudo mais, que tá interseccionado com a Quimbanda, né? Depois de muito tempo, lá na Macumba Carioca, que tá interseccionando a Quimbanda com alguns cultos também de Jurema, né, e tudo mais. E isso depois também que vem a Umbanda, que as pessoas começam a falar que tudo é Umbanda, que não existe mais Macumba Carioca. Aí que Exu vai entrar no culto da Umbanda, e aí também que se cria o termo de Exu doutrinado, né? Exu não sei o quê. Que aí toda vez que vai ter Exu em gira de Umbanda, tem que vir preto velho, tem que vir caboclo. Hoje em dia isso já não acontece mais. Mas quando começou a vir Exu na Umbanda, tinha que vir um preto velho ou tinha que vir um caboclo, porque na Umbanda Exu não pode fazer as mesmas coisas que eles fazem no Candomblé, ou que eles fazem na Quimbanda. Tanto que as pessoas até falam que Exu de Quimbanda é totalmente diferente de Exu de Umbanda, que Exu de Candomblé. Eu não acho que é diferente, eu acho que eles respeitam as diretrizes da casa. Não acho que seja diferente, eu acho que eles só respeitam a diretriz da casa. E aí é aquilo, né? Se você for de Quimbanda, aí você tem que ir pra Quimbanda. Aí o seu Exu vai te direcionar pra Quimbanda. Mas se você não for, ele vai trabalhar normalmente na Quimbanda, até porque os espíritos que trabalham, né? Que vêm pra trabalhar, eles sabem muito bem o que eles podem ou não podem fazer. Se tiver que fazer também, não vai ser um sangue que vai impedir eles de fazer o que eles têm que fazer, né? Então eu acho sim que essas primeiras pessoas que começaram a ser mortas, queimadas, torturadas, começam a vir sim a incorporar na Quimbanda. Tanto que eu não acho que Maria Padilha era uma rainha. Eu acho que Maria Padilha poderia ter sido uma dessas pessoas que foi queimada, uma dessas pessoas que foi morta, torturada, né, por essas questões dentro do continente africano. Pra mim não faz sentido ela ser uma pessoa europeia, enfim, não faz sentido pra mim. Mas o assunto hoje não é pombogira, o assunto hoje é Exu, vamos lá. E eu também já expliquei sobre esse desdobramento, né, de pessoas que eram de Candomblé, de pessoas que queriam valorizar também essa religião africana, né, essa tradição e essa raiz africana, que começam a trazer o atabaque para Umbanda, a utilização de guias e também um culto a Exu. Isso começa a acontecer lá na Umbanda tradicional, Umbanda Molocô, Umbanda traçada, que aí eles começam a interseccionar essas origens africanas, né? Também já tem um vídeo explicando sobre como que essas diretrizes começaram a se desenvolver, né? Agora eu vou contar pra vocês como que foi a minha primeira incorporação de Exu, né? É uma longa história, mas eu vou dar uma resumida bem grande pra vocês, vamos lá. Então, né, gente, eu já contei pra vocês que desde pequeno eu sempre fui médium e eu sempre tive muitas questões com caveiras, né? Então eu tinha muito pesadelo, tinha uma caveira me seguindo na cidade inteira, e aí eu acordava todo mijado e eu começava a ver coisa. E toda vez que eu tinha esse sonho, gente, que eu tava vendo uma caveira, eu ficava sonâmbulo. E eu acordava, assim, às vezes, tipo, teve uma vez que eu acordei, eu tava sentado do lado de fora da minha casa. Gente, que perigo, em tempo de ser sequestrado, sei lá, vai saber. E aí as pessoas que viam isso sempre falavam que meu olho ficava vermelho, meu olho ficava branco, né? E pra mim, gente, era super normal isso acontecer.
Quando minha mãe levou num terreiro, né, pra poder me benzer, nunca mais isso aconteceu. Entretanto, eu fiquei com medo de defunto, né? Sempre tive muito medo de defunto, medo de cemitério. Nossa senhora, não podia falar, ai, fulano de tal morreu. Eu já ficava com medo. Gente, eu não tinha medo de nada, 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 nada. Ai, medo de cachorro. Uma vez um cachorro me mordeu minha perna 2 vezes. Não tive medo do cachorro, fiquei lá de boa. Quase que ele me mordeu de novo. Fiquei tranquilo. Mas medo de cemitério, gente, eu tinha medo de passar até na frente. Porque nessa época eu era católico, aí a gente tinha que passar na frente do cemitério e fazer o Pai Nosso. Eu passava, tipo assim, morrendo. Quando eu mudei ainda pra morar do lado do cemitério, aí que eu quase morri, gente. Eu fiquei uma semana chorando, porque eu não queria morar lá mais. E aí eu lembro que eu comecei a ver vulto dentro de casa. Falei, não quero mais, por favor, tira daqui. Tá. Depois de muito tempo que eu lá duvidei da Umbanda, que já assistiu o vídeo também lá embaixo. Depois que eu duvidei da Umbanda, eu comecei a ver um homem de capa e cartola. E a primeira vez que eu fui no terreiro de Umbanda, eu conversei com o Exu, que foi o Exu Capa Preta. E assim, gente, a energia que eu senti era que eu conhecia ele há muito tempo, como se a gente fosse, tipo assim, melhores amigos, sabe? Como se ele já tivesse me acompanhado, ó, de eras, de eras. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha um Exu Capa Preta e tudo que eu ia fazer, eu chamava ele, conversava com ele, até chorava, porque eu nunca mais fui nesse terreiro, nunca mais conversei com esse Exu Capa Preta. E aí, depois de um tempo eu desencantei e esqueci que eu tinha Exu, porque ele também nunca me respondeu, nunca mais se mostrou pra mim. E aí fica aquele trem de ficar só com pombogira. E aí eu achava que eu tinha Maria Mulambo. Sempre no achismo. E isso é péssimo, é péssimo. Um dia eu vou fazer um vídeo só contando pra vocês o porquê é péssimo você achar uma coisa, cultuar aquela coisa. Isso só atrasa a sua vida. Enfim, aí num belo dia, né, o primeiro dia do desenvolvimento que a gente só ia conversar, né, pra saber como que ia funcionar o desenvolvimento. Simplesmente, gente, eu lembro que foi tipo assim, ó, na quarta-feira eu tava no candomblé e eu não sabia se eu queria ficar na Umbanda ou no candomblé. Na quarta-feira teve gira de esquerda, minhas costas, gente, parecia que pegou um toco, assim, um bambu, deu nas minhas costas, assim, nas costas mesmo, tipo, sabe? Nas costas, e minhas costas ficou doendo muito, só que eu não incorporei no candomblé. Aí na quinta a gente teve esse encontro. E aí, beleza, né? A gente foi lá conversando e eu sentado na cadeira e eu já tava assim, o Pai de Santo falando, e eu lá assim, e ele falando, e eu já não tava aguentando mais, só que eu não sabia que era o Exu. Simplesmente o Exu desse Pai de Santo veio, mandou todo mundo ficar em pé, aí mandou botar o ponto, mandou pegar as coisas dele, colocou uma luz vermelha lá. E aí só falou assim, ó, todo mundo fecha o olho aí. E pronto, fecha o olho aí. Aí pegou um charuto, assim, começou a dar na cara de todo mundo. Eu nem vi esse charuto, gente. Eu só lembro que eu vi, assim, uma porta de um cemitério, vi uma lua cheia, assim, e um barulho de sino de igreja, tipo, tem. E eu lá, assim... E aí essa história eu já contei 500 mil vezes. Eu fiquei muito corcunda no chão, eu fiquei, tipo assim, no chão. E aquela coisa, eu comecei a rosnar, tipo... sabe? E aí veio o Exu Pinga Fogo lá, que era de um outro pai de santo, pegou e falou assim: você para de ficar fazendo isso com ele, levanta o corpo do menino. Aí pegou e levantou. Aí, tipo assim, foi o tempo desse Exu virar de costa... sabe? E ficou aquele trem toda hora. Levanta e desce. Aí, antes dele ir embora, gente, eu lembro que ele pegou e deu uma gargalhada, assim. Tipo, eu comecei a rir, me deu muita vontade de rir. Tipo, eu fiquei... Depois, aí eu berrei. Foi tipo assim, sabe? E eu lá no chão, corcunda, assim. Eu lembro que o povo tudo, ai meu Deus. Teve gente que ficou com medo da minha incorporação. Aí eu lembro que foi até a Maria Quitéria, se eu não me engano. Ela pegou e mandou desvirar. E falou, você já sabe que vai ser pesada essa incorporação, né? Nem sabia quem era. Ó. E aí foi. Nesse terreiro que eu incorporava, a gente não sabia, tipo assim, não tinha esse negócio de você incorporar várias linhas. A gente desenvolvia primeiro uma linha, então depois a gente vai desenvolver Exu, desenvolve Exu. Quando o nosso Exu tivesse um pouco legal, porque Exu é a linha que tá mais próxima da gente, né? Exu ou Pombogira, pra quem tava ali, né? Quem tava vibrando também em Pombogira.
a gente mudava pra, tipo, preto velho, caboclo, porque às vezes oscilava demais. Então eles sempre deixavam Exu. Então sempre, esse Exu, ele sempre vinha. E eu tinha muita dificuldade, gente, toda vez que ele vinha, era a mesma coisa. Tanto tinha vez que eu já sabia, ele ia vir, aí eu já ficava lá no quase no chão. Aí mandava levantar, descia, mandava levantar, descia. E as pessoas chegavam pra mim e falavam assim: você tem que doutrinar seu Exu, que não sei o quê, porque senão você não vai conseguir trabalhar. E aí, gente, aquilo foi me dando uma pressão, assim, eu não sabia mais o que eu fazia com aquilo. E aí, toda vez que tinha Exu, pra mim era um enorme problema, porque eu não sabia lidar com aquilo, eu não conseguia ficar em pé, não conseguia fazer nada, ele sempre ficava lá, corcundo, e pra mim era horrível aquela situação, porque eu não conseguia controlar. E aí teve uma vez que as pessoas começaram a falar: por que você não conversa com ele, tenta ter uma conexão? E assim, o meu Exu, ele é um caveira. Quem tem caveira, por favor, comenta aqui no vídeo. Todo caveira, eles são tipo assim, você pergunta: oi, eles, o que foi? Sim, o que foi que você quer? O que é? Oi, o quê? Tchau. Aí quando você vai falar tchau, só me chama quando você precisar de verdade. Não me chama à toa, não, que eu não sou nenhuma vagabunda, não. Então eu conversava com ele e ele era muito direto nas coisas. Tanto que eu nem acendia vela pra ele, gente. Eu lembro que uma vez ele pediu uma vela, aí tipo, ele falou assim: eu vou te mostrar. No dia que eu fui comprar, ele simplesmente só mostrou: a vela é preta, compra a vela preta e pronto. Tipo assim, ele sempre foi muito direto nas coisas. E aí, enfim, ele veio e tal, foi aquela dificuldade. Aí até que um dia ele deu o nome, eu achei que era Exu Molu, mas na verdade é João Caveira. Inclusive a Go, nem sei se ele vai deixar eu falar o nome dele, porque ele não gosta também dessas coisas de ficar falando. Ele sempre me manda calar a boca. Inclusive uma vez eu fui conversar com ele incorporado e ele falou assim: por que você não cala a boca? Deixa eu trabalhar. Um amor. Que aí eu fiquei por esse processo, né, de tentar levantar, e toda vez que eu levantava eu ficava corcundo. E eu já tô vendo ele aqui, inclusive. E aí teve uma vez que ele me mostrou, tipo, a minha ansiedade, a minha pressa. Tipo assim, eu esperneando igual uma criança na minha cabeça, assim, sabe? E ele me mostrando que ele tava trabalhando aquilo em mim, sabe? E, gente, quando eu aprendi a esperar esse momento dele, sabe? Ele começou a me mostrar as coisas, sabe? Tipo, me mostrar quem eram meus amigos de verdade, principalmente dentro do terreiro. Começou a me mostrar um monte de coisa, assim, tipo, gente, coisa que eu fazia errado, que eu achava que eu tava fazendo certo, coisas que eu falava pros outros. Tipo assim, ele me mostrou tudo que vocês podem imaginar. E ainda assim, a gente continuou trabalhando corcundo. O João Caveira, que trabalha comigo, ele tem uma perna quebrada. Inclusive, ele utiliza uma bengala, né, que eu não comprei até hoje, até porque ele não vem tem muito tempo. Mas eu aprendi algumas coisas com ele, principalmente a esperar o tempo das coisas certas. Então, assim, eu não conheço muito sobre a história dele, né? Ele só me falou que ele era um feiticeiro e que teve uma vez, quando ele foi morrer, quando foram matar ele, queimaram ele até ele virar osso. Por isso que ele é puro osso. E o fato da perna dele ser quebrada, se eu não me engano é a perna direita, é porque é a forma que ele se apresenta, né? E a cabeça dele, gente, tipo, é uma caveira, assim, só a cabeça. E eu enxergo ele, gente, como se fosse aquele barão, sabe, do voodoo. Quem já assistiu aí American Horror Story sabe quem é. Aquele Papa Legba. Gente, eu enxergo ele desse jeito, tipo, uma cabeça de caveira, assim, bem voodoo mesmo, bem voodoo. E eu tenho muita conexão com voodoo, vocês vão entender isso daqui a pouco. Vou contar pra vocês. Calma que a gente vai chegar lá, um dia de cada vez. Eu trabalho com outros Exus, mas eu preciso perguntar pra eles se eles permitem que eu conte, né? Como que foi a primeira vez, como que eles se apresentaram. Parece que eles deixaram eu contar. Então vou gravar um outro vídeo contando pra vocês como que foi. Só terminar essa história, João Caveira, depois de muito tempo, que eu mudei de terreiro, aí que eu consegui ficar em pé com ele. Depois a gente demos muita consulta, mas agora quem toma a frente é a Padilha. Então é muito raro ele vir, porque ela vem pra trabalhar com o Exu da casa, né, do Pai de Santo. Então é muito raro o João Caveira vir. Às vezes quem vem é um outro Exu, ou às vezes quando precisa muito, né, aí ele vem. Mas é muito difícil ele vir.
No sincretismo religioso, Exu tá ligado a Santo Antônio, pelo menos aqui em Minas Gerais, porque eu sei que existe uma história lá em Ouro Preto, pra quem já foi lá em Ouro Preto já deve ter ouvido essa história, de que sempre que as pessoas iam, né, precisavam de alguma coisa perdida ou precisavam de um relacionamento, elas chamavam por Santo Antônio, rezavam a Santo Antônio para que Santo Antônio trouxesse as coisas perdidas, né, as coisas que estavam perdidas, todas as posses que elas tinham, incluindo as pessoas escravizadas. Então, quando uma pessoa escravizada fugia, eles rezavam a Santo Antônio para que Santo Antônio trouxesse aquela pessoa de volta, né? Então, tipo, esse culto meio que tava ligado também a Exu, porque Exu é dono dos caminhos, dono das coisas perdidas, né? Dono das encruzilhadas. Então, tinha essa ligação, mas, como eu já falei em todos os vídeos, isso vai mudar muito de questões regionais. Se eu não me engano, na Bahia muda. Tem um lugar na Bahia, se eu não me engano, que eles falam que Exu tá sincretizado a São Jorge. Se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas eu já vi um negócio que se não for São Jorge, é São Jerônimo. Tem essa mudança, né, regional. O dia, assim, que geralmente é cultuado, a festa de Exu é dia 7/7, né, daquele ano. Então as pessoas sempre fazem festa nessa época, até mesmo porque é um portal, né? Festa de Exu, gira de Exu, sempre fazem entregas, aquela coisa farta, né? Porque Exu é a boca que tudo come, então tem que ser uma coisa bem farta, né? Sempre quando a gente vai fazer oferendas também, a gente entrega Exu Orixá também, mesmo que seja aí de Umbanda, né? Todo mundo faz aquele culto, sim. E as cores desses catiços, gente, depende muito, assim. Tem Exu que usa preto com amarelo, tem Exu que usa preto com roxo. Geralmente caveira é só preto, mas tem um que usa preto com branco, preto com vermelho. Tem uns, como eu falei, só usa preto. Eu nunca vi, tipo assim, por exemplo, tem uns que é preto com verde. Assim eu nunca vi. Preto com azul, nunca vi. Mas pode ser que tenha, sim. É muito particular daquele Exu, entendeu? Muito particular mesmo, que eu nunca vi. Tipo, preto com verde, mas... vou fazer uma guia, né? Igual o guia geralmente de Exu, geralmente é preta, ou preto e vermelho, né? As velas, quando você não tem a preta, né? É o preto e vermelho. Então vai depender muito ali do que você... Qual é a sua conexão com aquela entidade, entendeu? Do que ela precisa. Aí tem um fundamento também do porquê que ela usa só a cor preta, né? O preto também tá ligado ao mistério, ao começo também, mas ao fim, né? Todo esse mistério também das magias, do ocultismo, né? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra vocês comentarem aqui qual o nome do Exu de vocês e como que foi a primeira incorporação, como que foi vocês passar por essa experiência lá de começar até a entidade vir, riscar o ponto, dar um nome, né, piriri pororó. Eu ainda não conheço toda a história do Exu porque eu não tenho tanta conexão com ele, inclusive eu senti ele aqui, né. E é isso, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.